Hello guys, Coach Esteban 101 speaking over here, e eu venho hoje a compartilhar com vocês algumas dicas e alguma informação relacionada a como pronunciar corretamente e como melhorar sua pronúncia na língua inglesa. Aliás, essas dicas vão te ajudar nas outras línguas, porém o meu foco no vídeo será no inglês, beleza? Agora, para nós conseguirmos saber isso, é bem importante conseguir conhecer o que está acontecendo no seu corpo no processo da fala, da pronúncia, no processo de você exteriorizar sons. E para isso eu vou precisar de alguns termos um pouquinho mais técnicos na parte da anatomia humana. Então vamos lá. O que acontece no seu corpo quando você está pronunciando, quando você está falando? Basicamente, o que está acontecendo no seu corpo é a passagem de ar pelo seu aparelho fonador. O seu aparelho fonador, ele está composto de partes que vão desde o pulmão até os lábios, beleza? E eu já vou te falar um pouquinho melhor sobre essas partes. Essa passagem de ar tem uma parte que filtra, que é um tecido que ele vai faz como se fosse um filtro e ele vai criando diferentes tonalidades do som e diferentes volumes. E são chamadas cordas vocais. Eu vou convidar para vocês para assistirem um vídeo no YouTube, coloca lá no teu buscador de preferência, um vídeo de como é que funcionam as cordas vocais. É chocante do bacana que é. E eu vou demonstrar para vocês um pouquinho como que funciona isso aqui com esse balão, certo? Então, para esse exercício, eu vou demonstrar para vocês a primeira passagem de ar normal. Olha só aqui, quando não tem nenhum tipo de interferência com as cordas vocais, certo? Tá tudo igual, que é quando você faz assim. Basicamente a mesma coisa. E agora, quando tem uma interferência das cordas vocais, que você consegue criar um som tipo e assim por diante, é top, você pode brincar muito com isso, tá? E olha só como é que acontece com o balão. Ficou melhor o meu, né? Mas isso é o que acontece, o tecido ele vai se juntando e vai se separando para criar o som. Sons mais agudos, mais graves, assim por diante, certo? Agora, a passagem de ar não é a única coisa que acontece quando você está falando. Além disso, existe a parte da articulação da palavra e a junção dessa passagem de ar com a articulação que você fará no momento de pronunciar, certo? Para isso, eu vou ter que explicar para vocês que o seu aparelho fonador ou tracto vocal, ele está dividido em três partes, certo? A primeira delas é a parte articulatória, que ela está composta pelos lábios, a língua, o queixo, a laringe e o céu da boca, certo? A segunda é a parte fonatória e ela está constituída pela laringe. E a terceira e última é a parte respiratória e ela é composta pelos pulmões e a tráquea. E como falar envolve a passagem de ar e a vibração e o uso muscular, muitos dos sons que vocês terão nas frases e das palavras, eles são sons que vêm do seu músculo, do uso da sua musculatura facial. E ali é que vem a primeira boa notícia, ótima notícia que eu vou te dar hoje, e é a seguinte: músculo tem memória. Então o músculo, ele, quando cria um tipo de movimento diferente que ele não fazia antes, ele cria uma memória, ele vai se lembrando do que foi o que fez para chegar nesse resultado. Por isso que quando você vai na academia e termina tudo dolorido, o seu músculo, ele criou essa memória do movimento que você fez. Então, na seguinte vez que você fizer, a dor ele não vai acontecer tão facilmente quanto a primeira vez. E na parte da fala é a mesma coisa, só que falar não dói, né? Só se você ficar o mesmo som um monte de tempo lá, tipo ali vai doer um tempo. Então, pense o seguinte: quando você tem uma memória muscular, isso significa que você consegue criar
dentro de você as estruturas, as estratégias para falar corretamente as palavras em inglês, pronunciar mais facilmente e se livrar daquela voz dentro de você que diz: você está falando errado, eu não sei como falar essa palavra está muito longa, eu nunca vi essa palavra, então não faço ideia como é que eu falo. E daí chega uma coisa muito importante, e é quando, por exemplo, você vai falar uma palavra por primeira vez, fala com vontade, fala, simplesmente coloca ela em prática, fala e finaliza a palavra. Existem muitos momentos e muitas palavras longas que as pessoas tendem a fechar antes de acabar a palavra. Então, por exemplo, a palavra comfortable. Quando a pessoa vê essa palavra por primeira vez, daí chega e fala: I am very comfortable. Daí não para, não finaliza a palavra. E não pode, você deve finalizar a palavra. Isso é um must, é uma coisa que você deve fazer para começar a mexer os músculos da sua boca e conseguir falar corretamente. Beleza? Um outro exemplo disso é a palavra unfortunately. Unfortunately não é uma palavra simples de se falar, mas quando você consegue e faz devagarmente, você verá a diferença. Fala comigo, unfortunately. E agora, se você fazer o mesmo exercício, faz devagar. Unfortunately. Unfortunately. Você verá como ficou mais fácil, porque seu músculo ele conseguiu saber qual movimento que você devia estar fazendo, que ele devia estar fazendo, porque você não é que faz, é ele que faz, né? Então temos algumas palavras em inglês que pela sua estrutura e pela sua escrita, elas trazem uma certa dificuldade. Helicóptero. E existem alguns sons na língua inglesa que elas são mais complicados pela sua escrita. Então, por exemplo, eu vou falar algumas palavras, eu vou falar elas rápido, depois vou pedir para vocês repetirem comigo, para vocês verem a diferença. E elas têm a ver com alguns dos sons que se dificultam mais para as pessoas que falam português, que é o som do TH e o som do W. Então, por exemplo, a palavra world. World. Tá vendo? É uma diferença, né? World. Agora, though, tough, through, thought, throughout, são 5 palavras que elas têm uma mesma estrutura similar a pequenas mudanças dentro da sua escrita faz que aconteça diferença na pronúncia. Escuta de novo. Though, through, tough, thought, throughout. Tá vendo a diferença? Gente, me mata com essa língua. Então, o inglês ele é uma língua que usa muito o som consoante. Então, grande parte da frustração das pessoas que falamos línguas como o português e o espanhol é que as nossas línguas elas usam muito som vogal. E daí, quando você usa o som vogal e é levado a uma língua que usa mais o som consoante, gente, é difícil se acostumar, mas você pode se acostumar sim, com certeza eu garanto. E para isso, dentro desse mesmo vídeo, eu vou te demonstrar aqui, eu vou te ajudar com aquele som do TH, que é o temido TH do inglês. Quando você fala that, the, this, though, e assim por diante. Normalmente, o pessoal que fala português e até o pessoal que fala espanhol tem uma tendência a falar esse som com o lábio. Veja que você faz como se fosse uma F, porque vocês estão acostumados a usar muito essa estrutura vocal. Então, se você faz the day, você vai fazer o seguinte: você pega a sua língua, a ponta da língua nos dentes, e você envia ar e só que prende o ar. Tá vendo? Deixa uma pequena abertura lá para o ar passar. Uma passagem do ar muito pequena. Faz diferença, você vai estar vibrando. Faz o exercício sem medo, gente. Pega um espelho lá e faz. Mas eu vou parecer um tolo. Relaxa. Ninguém está vendo. Então, olha só. Vamos lá. The, this,
E assim por diante. Good? There you go. Essa dificuldade que vocês sentem, ela é normal, porque a nossa matriz fonológica, o nosso aparelho, ele está treinado para falar uma outra estrutura totalmente diferente. E seu aparelho fonador, ele precisa se acostumar a essa nova estrutura fonológica que você está usando, que é a do inglês. Como é que eu faço para praticar isso? Com speaking, falando. Então, se você chega lá, pensa comigo e me diz se isso faz sentido. Se você chega lá, está lendo um artigo, ou está lendo alguma coisa, ou está lendo em voz alta, falando em voz alta, e você sabe a palavra, e você nega a falar a palavra por medo, como é que você vai falar ela depois? Então, não faz sentido não. Você precisa mesmo colocar em prática essa palavra, mesmo que esteja errada. Agora, eu vou dar uma frase e você verá como que isso na prática é tipo como se fosse um tongue twister, mas ele foi uma frase bem mais curta que eu criei. E é: Where were we willing to wear our nightgown? Fala comigo. Where were we willing to wear our nightgown? Travou, né? Eu vou deixar aqui a legenda da frase para vocês verem, para vocês escreverem e praticarem. Where were we willing to wear our nightgown? Onde nós estávamos dispostos a usar nosso vestido de noite. Meio estranho, mas beleza, ela cumpre seu cometido. Agora, lembrando, a parte muscular do seu corpo, ele vai te ajudar a pronunciar as palavras, porque ela que vai gravando. Segundo a Elizabeth Marner Brooks, uma atriz que hoje se dedica a ensinar inglês, e é por mais de 30 anos que está ensinando, ela diz: seus músculos ajudam você a lembrar como pronunciar as palavras. É simples. Você precisa praticar. E algumas dicas de prática eu vou te dar. E a primeira delas é articular. Quando eu falo articular, é você abrir, fechar e mexer lá dentro o que você deve mexer para falar. Na língua nativa, você já está acostumado a falar tão rápido e você ser compreendido tão rápido e você compreender tão rápido que muito som você vai comendo. Você vai comendo, e é o tal do linking sound, são sons que você junta e você vai fazendo uma junção e vai embora. Só que no inglês você está aprendendo, então você não pode fazer isso. Um exemplo disso é I want to. Por exemplo, se eu te falo I want to speak English now, é diferente que o nativo vai te falar I want to speak English now. I want to speak English now. Então, se você está pretendendo aprender o I wanna lá direto, é válido, sim, é válido, mas entenda de onde que ele vem. I want to speak English now e assim por diante. Alright, guys? Dica número 2, você pega um negocinho. Olha, isso aqui é tecnologia de ponta. Você pega isso chamado de lápis. E esse lápis você vai colocar na sua boca. Você vai colocar aqui, ó, entre seus dentes. E você vai falar as palavras de um jeito que você mesmo consiga compreender o que está falando. Entendeu? Unfortunately. Unfortunately. Isso é um exercício que eu aprendi no teatro. Então, se você não compreendeu a frase anterior, volta um pouquinho e tenta compreender. Helicóptero de novo, gente. Acredite. Quando você está usando o lápis, ele força a sua língua a se mexer de jeitos diferentes para você compreender o que está querendo dizer. Então já temos duas dicas. A primeira é articular. A segunda é usar um lápis e você pode se olhar na frente de um espelho. Eu sempre convido os meus coaches a se olhar na frente do espelho, porque é o melhor feedback que você pode ter é de você mesmo, garantido 100%. Você não vai ser desonesto com você, né? Mais uma dica é você falar a palavra inteira. Se você vê uma palavra longa, não sinta medo de falar ela inteira. Por exemplo, a palavra difficulty. Difficulty. É bem comum as pessoas que eu já encontrei, elas falam a palavra difficult. Quando elas querem falar difficulty. Então esse pequeno Y que está lá atrás da palavra, no final, é necessário falar, você mesmo precisa, difficulty. Ele muda o sentido da frase. Mais uma dica é você exagerar ao máximo no início as suas palavras. Desse jeito, os seus músculos eles vão se acostumando ao tipo de som que você precisa
fazer. É meio estranho? É muito estranho, gente. Mas é uma prática. Não é meio estranho também lá na academia você levantar um negócio lá? É a mesma coisa, só que você está fazendo com a sua boca. Alright? E uma das dicas, e se calhar é a mais importante, você deve se divertir no processo. Sinta diversão, sinta prazer ao momento de você falar as palavras errado. Faça cagada, mas faça bem feita mesmo, porque daí que vem o aprendizado. Existe uma coisa chamada The Learning Circle, que é o círculo do aprendizado, que eu vou mostrar para vocês num vídeo futuro, e que ele tem a ver com essa parte. E para finalizar a parte dessas dicas que eu quero te dar com relação à pronúncia, vamos fazer um exercício que talvez vocês há muito tempo não fazem, e é o fato de você reconhecer novamente seu aparelho fonador. É você se conscientizar de como é que ele funciona, de onde que estão os negócios lá. Então eu vou pedir para vocês fazerem uma série de coisas que você vai pausando, simplesmente não pausa se quiser, você pode continuar o vídeo e você vai fazendo lá para se conscientizar onde que estão, porque no futuro ele vai te ajudar a saber se a palavra que você precisa falar tem TH, você sabe que a língua deve ir na ponta dos dentes e não o lábio. Então o primeiro exercício que eu vou pedir para vocês é o seguinte: pegue seus lábios e tensione eles. Relaxe. Tensione, relaxe. Pega as bochechas, tensione. Relaxe. Incha, sinta onde que estão os movimentos do corpo. Língua. Toque a parte de trás dos seus dentes. De dentes de cima. Toque a parte de trás dos seus dentes de baixo. Coloque a sua língua, a ponta da sua língua lá no céu da boca. Por exemplo, um som que no espanhol é o R. R. Ele é feito lá no céu da boca com a língua. R, r. Tá vendo? Que estranho, né? Então, são coisas que vão te ajudar. Vamos lá com mais um. Coloca a língua na parte das bochechas lá. Sinta o seu aparelho fonador. Não sinta medo de usá-lo e de abusar dele. Por isso que os cantores, às vezes, eles têm uma dicção muito boa, porque eles estão sempre mexendo das maneiras mais exageradas possíveis. Isso vai ajudar eles. Para finalizar essa parte do exercício, vou te falar umas palavras para você repetir junto comigo, que vão te ajudar também a ver alguns sons diferentes na língua, que às vezes são palavras que tem um certo nível mais avançado ao ser faladas. Primeira é daughter. Fala de novo comigo. Daughter, que é filha. Daughter. Segunda é challenge. Challenge, desafio. Challenge. Terceira é effect. Effect é efeito. Effect. Quarta é whistle. Whistle é assoviar. Whistle. Quinta é island. Island. Ilha. Sexta é through. Through. Através. Sétima, psychology. Psychology. Psicologia. Psychology. Oitava é think. Think. Pensar ou pense. Think. Nona é refrigerator. Refrigerator. Geladeira. Refrigerator. E a 10ª e última é throughout. Throughout. Ao longo de. Throughout. Então, gente, essas são algumas das dicas simples que podem ajudar vocês a melhorar a parte da sua pronúncia no inglês. Lembrando um pouco, vocês conhecerem sobre o aparelho fonador, como que ele funciona, quais são as partes do corpo que você usa no momento de estar ativo, né? Além disso, vocês conhecerem
os sons, ou seja, qual é o processo que acontece quando você libera ar pelo seu trato respiratório e ele é filtrado ou feito vibração por meio das cordas vocais e você finalmente articula com partes como seu lábio, língua e queixo as palavras para elas soarem do jeito que você precisa que elas soem. Bom, esse vídeo é um pouco mais da teoria de como é que você pode pronunciar melhor, ou seja, ele é a parte mais densa e teórica de te dizer assim é que funciona, e a parte mais prática eu farei no futuro vídeo, onde estaremos vendo algumas das palavras e os sons que são mais representativos da língua de uma maneira que possam te ajudar a melhorar todo dia lá em casa. É isso por aqui, eu vejo vocês no futuro vídeo. Coach Esteban 101 Speaking. Até uma próxima, bye bye!